Então, Tranquilo por mim. estou iniciando a gravação para o pessoal que vai assistir a aula ainda. Então, para quem não me conhece, eu sou Amanda Rodrigues, eu sou advogada criminalista, eu fiz também o exame da ordem, óbvio, em 2012, eu fiz o 8º exame da ordem. Sei a ansiedade de todos vocês com essa prova. Não é um momento muito fácil, mas na hora que a carteirinha vem é uma felicidade assim imensa. Você fala, agora sim, agora eu sou advogado. Ou vai correr atrás dos outros sonhos, né? Porque esse quem for prestar concurso, enfim. Como eu havia dizendo, Lara chegou agora, Raíssa chegou agora. Eu acho que a melhor forma de estudar para a primeira etapa e para a segunda também é fazer questão. A prova da ordem, ela é sempre muito parecida, né? As questões, elas se repetem. Então, estudar por questões, para mim, é uma dica que eu deixo para todo mundo que está nessa ansiedade de querer estudar o mundo. Façam questões. Vamos começar, então? Na verdade, como eu pensei o formato das nossas aulas. Vão ser 2 blocos, eu coloquei lá 2 blocos de 40 minutos. E a gente vai fazer o seguinte, bacana vocês chamarem no chat aí, porque se tiver dúvida, pode ir colocando, que a gente abre um minutinho depois, antes de finalizar o bloco, para tirar essas dúvidas, viu, gente? Se forem surgindo. Mas aí a gente separou em 2 blocos, então, de 40 minutos. No início de cada aula, a gente vai fazer uma breve revisão, bem breve mesmo, porque as questões, a gente já vai passar por tudo que a OAB cobra, sabe? Então, eu gostaria de começar com uma revisão. A matéria que eu escolhi para a aula de hoje é recursos, e a cada semana a gente vai ver uma matéria diferente. E eu acho que é plenamente possível da gente ver isso no tempo que foi estabelecido. Mas aí a gente corre um pouquinho também aqui, ali tem outras que tem menos questões, a gente dá uma revisada maior na matéria e assim a gente vai. Ok? Tranquilo para todo mundo? Beleza. Tranquilo. Começamos, então, com recursos. Recurso, na verdade, eu sempre falo, né? Recurso é natural de qualquer ser humano. A gente nunca fica satisfeito com uma notícia que é desfavorável. Né? E no processo é a mesma coisa. A gente não fica satisfeito com uma sentença desfavorável também, com um despacho desfavorável. E aí a gente tem a possibilidade de rever uma decisão em um órgão diferente daquele que julgou. A gente tem a chance de ter uma segunda voz, um segundo posicionamento. E é por isso que existe o duplo grau de jurisdição, que é um princípio, para alguns doutrinadores, um princípio implícito na Constituição. Para mim, é um princípio explícito, porque ele está ali no artigo 5º, inciso 45, que fala que todos têm direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e a todos os recursos a ele inerentes. Para mim, ali já está explícito o princípio do duplo grau de jurisdição. Mas para alguns doutrinadores, não. Além do princípio do duplo grau de jurisdição, outro muito importante que a OAB adora, gosta mais na segunda fase, mas tem aí na primeira fase também, é da vedação da reformatio impejus. O que é a vedação da reformatio impejus? Eu não posso piorar a situação do réu em razão de um recurso interposto por ele, desde que não haja um recurso da acusação, obviamente. Então, o réu recorreu. Ele foi condenado a uma pena de 5 anos. E aí ele recorre, uso de documento falso, por exemplo, ele recorre para que a pena seja diminuída. E aí o tribunal vira e fala assim, não, pelo contrário, foi baixo, eu vou colocar para 6 anos. Imagina a insegurança jurídica daquele que recorre, sabendo que a situação pode ser piorada por um recurso dele próprio. Obviamente que isso não é permitido e é um princípio muito importante do nosso Código de Processo Penal. Aí a gente precisa delimitar também que existem dois tipos de reformatio impejus. A reformatio impejus direta, que é essa que o próprio Tribunal de Justiça reavalia a situação, e a gente tem a reformatio impejus indireta,
Qual é a indireta? Eu estou recorrendo em razão de uma questão processual, requerendo uma nulidade. O tribunal anula, então, reconhece o meu pedido de nulidade, anula o processo, devolve para a primeira instância, não devolve para poder julgar. Então, suponhamos que a nulidade que eu estou argumentando é uma nulidade na sentença. Eu vou para o tribunal e falo, eu estou recorrendo que a sentença é nula. A sentença não tem fundamentação. O tribunal devolve para o juiz e fala, juiz, a sentença foi nula. O juiz vai refazer uma sentença, mas ele tem um limite. Ele não pode dar uma pena superior à pena que ele deu na primeira sentença. Isso não pode ser feito. Entendem? Tranquila a diferença da direta e indireta? Então, a direta, o próprio Tribunal de Justiça, ele vai mexer na pena. No segundo caso, que é a reformata in pes indireta, ele vai anular a sentença e vai devolver para que ela seja analisada de novo. Em qualquer dos dois casos, a reformata in pes ela não é permitida. Beleza? Outro princípio interessante também que eu acho que a gente precisa falar, que é o da taxatividade. A gente só recorre num princípio que esteja previamente previsto. E os recursos no processo penal, eles são taxativos. Eu não posso inventar um recurso. Os recursos são aqueles nos prazos existentes. Tá? Suelen, seu áudio está aberto. Boa noite. Outro recurso importante também, gente, e aí façam nota, que é o da fungibilidade. O princípio da fungibilidade está lá no artigo 579 do Código de Processo Penal. O que ele autoriza? O advogado ele pode trocar um recurso pelo outro, desde que não tenha má-fé. Mas isso, eu falo, é tão complicado você ver a má-fé do sujeito. Como é que você fala, o advogado agiu com má-fé aqui? É difícil. Você não sabe qual é o íntimo da pessoa que está ali fazendo. Eu queria entrar com apelação, mas entrei com recurso em sentido estrito. É complicado. Então, o que a doutrina e a jurisprudência estabeleceu para configurar a má-fé? Eu posso trocar um recurso por outro. Isso é possível. É o princípio da fungibilidade. Desde que eu interponha o recurso com o menor prazo. Ou seja, eu estou entre embargos de declaração e embargos infringentes. Troquei o nome, troquei o recurso. Mas o embargo de declaração são 2 dias. Os embargos infringentes são 10. Eu tenho que entrar, ainda que eu tenha dúvida, com o menor prazo, que é o embargo de declaração, que é de 2 dias. Princípio da fungibilidade. Ok? Tranquilo esses princípios. Doutora? Oi, diga. Doutora, eu vou ter que sair um pouquinho, mas eu vou deixar um negócio aberto aqui. Você espera só um minutinho, que eu tenho que resolver umas coisas aqui. Aí tá. Eu tô voltando aqui. Fica à vontade, Renato. Então, gente, além, então, dos princípios, outro ponto que a gente precisa, de forma geral, entender são as questões dos efeitos. Quais são os efeitos dos recursos? Todo recurso, ele tem efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Eu devolvo a matéria para ser reanalisada. Eu devolvo a matéria para outro órgão para ser reanalisado, para ser reavaliado. Essa é a ideia principal do recurso e é por isso que todo recurso tem efeito devolutivo. Outro efeito que a OAB ama também é o efeito regressivo. É o efeito regressivo ou iterativo, tanto faz um nome ou outro. O que é esse? O próprio juiz que prolatou a decisão, ele pode voltar atrás. É o meu pedido de retratação, lembram? Artigo 589 do Código de Processo Penal. Eu entro com recurso na primeira instância para ser avaliado na segunda, mas eu falo para o juiz, desde já eu requeiro que você se retrate. Artigo 589 do Código de Processo Penal. Princípio importante também, é o princípio, efeito importante. Além dele, a gente tem o efeito extensivo. O efeito extensivo é qual, gente?
É aquele que, mesmo que um dos réus não tenha recorrido, ele pode ser beneficiado com o recurso do corréu. Exemplo. Lembra do exemplo que eu dei da nulidade da sentença? Teve uma sentença, então, um dos réus recorreu e falou: Excelências, Tribunal de Justiça, a sentença ela é nula, porque ela é carente de fundamentação. E aí, o Tribunal de Justiça fala assim: é verdade, ela é nula. Só que aquele réu que não recorreu, a sentença já tinha, inclusive, transitado em julgado. Mas ele vira e fala assim: não, peraí, eu vou entrar com pedido extensivo para mim também. É possível? É possível. Quando que não será possível? Quando a questão do recurso for estritamente pessoal. Exemplo. Eu não recorri, ok? Sou um réu no processo. O corréu recorreu. Qual é o objetivo do corréu? Reduzir a pena, porque ele é menor de 21 anos. Eu não sou. Infelizmente, eu não sou mais, mas ele recorreu porque ele era. E aí ele teve a pena diminuída. É atenuante, lembra disso? É atenuante lá do Código Penal, menoridade relativa. E ganhou. Aí eu posso pedir efeito extensivo para mim? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque é de caráter estritamente pessoal. Então, o efeito extensivo ele é possível, desde que não seja estritamente de caráter pessoal, beleza? Por fim, para a gente finalizar os efeitos, a gente tem o efeito suspensivo. Qual é o efeito suspensivo? O recurso, ele suspende a decisão até que ele seja julgado ou até que tenha trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Exemplo, o réu solto foi condenado em primeira instância. Ele vai ser preso em razão dessa decisão? Não, possivelmente não, a não ser que surjam os requisitos autorizadores da preventiva. Mas a simples decisão, a simples sentença condenatória não autoriza a prisão. Entendem? O recurso, então, o recurso nesse caso de apelação, vai suspender os efeitos dessa decisão. Essa é a regra, mas há exceções, óbvio. Exemplo, um réu preso, saiu uma sentença absolutória agora. Ele vai continuar preso? Claro que não. A ideia, então, é que o recurso, ele não vai ter, o recurso do MP, para mudar a sentença absolutória, não vai ter efeito suspensivo. Uma sentença absolutória, então, gera efeito imediato, independentemente de recurso. Obviamente, o réu não vai continuar preso. Beleza? Tranquilo, então. Vimos um pouquinho de princípios, um pouquinho de efeitos. A gente passa agora para pressupostos. Quais são os pressupostos para um recurso ele ser admitido? A gente tem pressuposto de origem objetiva e a gente tem pressuposto de origem subjetiva. Qual é o pressuposto de origem objetiva? A gente tem o primeiro deles, a previsão legal, que é muito parecido com o princípio da taxatividade. O meu recurso tem que estar previsto. Eu não posso tirar lá da minha cabeça um recurso e interpor, não. Tem que estar previsto. Previsão legal. Segundo, tempestividade. O recurso ele tem que ser tempestivo. E aí, eu peço a vocês atenção, porque no processo penal, a contagem do prazo se dá contando, excluindo o dia do começo. Então, se eu fui intimado hoje, eu excluo o dia do começo e incluo o dia do fim. Mas o meu prazo, ele não começa em fins de semana e em feriados, ou seja, em dias não úteis, e ele não termina em dias não úteis. Ele pode correr em dias não úteis, Amanda? Pode correr fim de semana? Pode, claro que pode. Mas não pode começar e nem terminar. Ok? Tranquilo, isso é importante em tempestividade. Vocês dão uma olhada depois no artigo 710 do CPP e na súmula 310 do STF, tá bom? Outro requisito que a gente tem é o preparo. A gente não fala tanto de preparo em processo penal.
Mas há preparo em processo penal. Quando, Amanda? Nunca vi réu juntando custas para recorrer no processo penal. Né? O público do penal é um público que geralmente não tem renda, que não tem, né, condições. Beleza. Por que, então, há preparo no processo penal? Para as ações privadas. O preparo ele deve ser recolhido nas ações privadas, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Beleza? Então, quando a gente fala de preparo em processo penal, a gente vai pensar em ações privadas. Para terminar, então, os pressupostos, falando dos pressupostos de ordem objetiva, então, vamos voltar nele só para a gente relembrar, para ficar tudo certinho. Previsão legal, tempestividade, preparo, ok? E esses requisitos agora de ordem subjetiva, quais são? A gente tem a legitimidade, só recorre quem é legítimo para recorrer. Parte legítima não recorre, imagina. Eu tô lá vendo um julgamento no TJ, enfim, no TJ de Minas. E aí eu viro e falo assim, nossa, mas isso foi muito injusto. Vou entrar com um recurso ordinário constitucional para o STJ para essa pessoa. Posso fazer isso sem procuração dela? Não. A única coisa que eu posso fazer sem procuração é habeas corpus. Habeas corpus eu posso fazer em favor de qualquer um que eu quiser. Não exige capacidade postulatória e não exige procuração. Qualquer outro recurso eu tenho que ser advogado da parte. Eu tenho que ser a parte, o advogado dela, o Ministério Público ou o assistente da acusação. Nesses casos eu sou legítimo, em qualquer outro caso não. Beleza? Aí a gente passando então para o segundo requisito subjetivo. Primeiro, legitimidade. Segundo, interesse. Eu tenho que ter interesse de recorrer. O Ministério Público, por exemplo, vamos pela defesa, acho que é o melhor. Fui absolvido por ausência de provas. Recorro. Recorro para quê? Não tem interesse. Meu recurso não vai ser conhecido porque eu não tenho interesse. Outro exemplo do Ministério Público, então, que eu ia dar. O Ministério Público chega nas alegações finais, pede a absolvição do réu. Pediu absolvição. O juiz absolveu. Aí depois ele vira e fala assim, não, estou recorrendo à apelação para condenar. Uai, peraí, você não tem interesse, não? Foi você que pediu absolvição. E por mais maluco que pareça, gente, isso já aconteceu em processo meu. E sabe o que o promotor falou? É mesmo? O promotor falou o seguinte, não, era outro colega que fez as alegações finais, eu não concordo com o posicionamento dele. E aí, quero nem saber. O Ministério Público é um órgão, ele é uma instituição. Ele não tem cara, não. Então, o Ministério Público não pediu absolvição, ele não pode recorrer, independentemente de que promotor seja. Não há interesse, ok? Feito isso, então, gente, essas ideias iniciais, a gente passa para os recursos em espécie, e aí de forma muito breve para a gente passar para as nossas questões. A gente tem o primeiro dos recursos, que é o recurso de apelação. E aí o recurso de apelação, ele serve para quê? Para sentença definitiva de absolvição ou condenação, sentença com força de definitiva, isso está lá no artigo 593, com força de definitiva, e inciso 3º, das decisões do tribunal do júri. Essa é a regra geral que cabe apelação. Prazo para interpor apelação: 5 dias para interpor, 8 dias para arrazoar. Peças diferentes, mas eu posso ter numa só. Tanto que na prova da OAB a gente faz tudo numa. A gente interpõe e já apresenta razões. Na vida real, 5 dias para interpor, 8 dias para arrazoar. Amanda, se cair na prova, como é que eu vou contar o prazo? Você vai saber o seguinte, você está sendo intimado para quê? Você foi intimado da sentença? Seu prazo é de 5 dias, que é o prazo de interposição. Não, Amanda, lá estava falando que já houve a interposição do recurso e agora eu estou sendo intimado para apresentar as razões. Qual é o meu prazo? 8 dias. Fiquem muito atentos em relação a isso. Se não disser nada, o prazo é o de interposição, 5 dias. Tranquilo?
Além desses, que são a regra geral, a gente tem que lembrar que cabe apelação também das decisões do júri lá na fase da pronúncia. Lá na fase da pronúncia. Quando que vai caber? Em caso de impronúncia e em caso de absolvição sumária. E aí tem um macetinho, né? A gente tem 4 decisões possíveis lá na fase do júri, na fase da pronúncia. Quais são? Absolvição sumária, impronúncia, desclassificação e pronúncia. São as 4 decisões possíveis. As que começam com vogais, apelação, a absolvição e impronúncia começa com vogal. Apelação. A e I. Cabe apelação, cabe a vogal, apelação. A desclassificação e a pronúncia começam com consoante. Cabe, então, um recurso que começa com consoante, reze, recurso em sentido estrito. Ok? Macetinho para não esquecer. O prazo também aí, mesmo. 5 dias para interpor, 8 dias para razoar. Mas preste atenção, porque no juizado especial criminal, a apelação eu não tenho essa divisão. Isso, eu não tenho a divisão de interpor e arrazoar. Eu vou fazer em 10 dias tudo direto. Eu vou fazer uma única petição em 10 dias. Ok? Importante a gente saber disso. O segundo dos recursos é o recurso em sentido estrito. Tem gente que fala que o recurso em sentido estrito, ele é o recurso dos despachos. É o recurso que equivale ao recurso, ao agravo lá no civil, né? No direito, no processo civil. Eu acho isso a maior balela do mundo, porque o recurso em sentido estrito cabe de decisão também, de sentença. Inclusive a sentença que reconhece a prescrição. Amanda, então como que eu vou saber se é recurso em sentido estrito ou se é apelação? Vocês vão saber olhando o artigo 581. Por quê? O artigo 581 traz todas as hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, porque o rol ele é taxativo. Artigo 581, que prevê as hipóteses de recurso em sentido estrito, tem rol taxativo. Beleza? Eu queria depois, na verdade não vou fazer isso agora que a gente vai perder tempo, mas eu queria depois vocês com os vademecums riscasse as hipóteses lá que estão revogadas tacitamente. E aí eu envio para vocês, tá? Direitinho para vocês riscarem. Pode riscar mesmo, inclusive se for usar o código para a segunda etapa, viu, gente? Vocês passam um traço simples sobre essas hipóteses que estão revogadas tacitamente. Elas não se aplicam, e aí eu explico por que na nossa aula de execução penal, tá? Continuando, então, qual é o prazo do nosso recurso em sentido estrito? Recurso em sentido estrito tem prazo de 5 dias para interpor também e 2 dias para razoar. 5 dias para interpor, 2 dias para razoar. A gente tem uma exceção, que é incluir ou excluir jurado da lista de jurados, da lista anual de jurados lá do júri. O prazo, nesse caso, é de 20 dias. É a exceção. A regra geral, então, 5 dias para interpor, 2 dias para razoar. Ponto importante do recurso em sentido estrito, ele tem efeito regressivo ou efeito iterativo. O que é isso? O juiz que deu a decisão, que prolatou a decisão, pode voltar atrás, a gente pode pedir para ele voltar atrás, e ele volta atrás ainda em primeira instância, o próprio juiz que decidiu. Beleza? Efeito regressivo ou iterativo. Artigo 589 do Código de Processo Penal. Beleza? Algumas hipóteses específicas de recurso em sentido estrito a gente vai ver nas questões que a gente vai resolver juntos, tá? Mas não deixem de ler as hipóteses de cabimento e eu vou mandar para vocês as hipóteses que precisa arriscar, que não se aplicam mais, que não cabe reze, que vai caber agravo e execução, tá bom? Além do recurso em sentido estrito, a gente tem um recurso muito pouco usado na prática, mas que a OAB gosta também, que é a carta testemunhável. A carta testemunhável, ela está lá no artigo 639 e seguintes do Código de Processo Penal. Quando que vai caber a carta testemunhável, então?
da decisão que não recebe ou nega seguimento a um recurso. Entendam, então, eu entrei com recurso, eu entro em primeira instância e peço para subir para a instância superior. Entrei com recurso. O juiz virou e falou assim, ó, eu não estou conhecendo do seu recurso, eu estou negando seguimento ao seu recurso, eu não estou mandando ele para a instância superior, porque o seu recurso é intempestivo, por exemplo. E aí eu vou entrar, nesse caso, com uma carta testemunhável, falando o seguinte, não, o meu recurso ele está tempestivo. Isso aí, por exemplo, foi na época lá do coronavírus que suspenderam os prazos, está em anexo à portaria que suspendeu. O meu recurso ele é tempestivo. E aí, nesse caso também, o juiz pode voltar atrás. Cabe efeito regressivo ou iterativo. Ele fala, é mesmo, você tem razão, está tempestivo. Estou aceitando seu recurso, mandando para o Tribunal de Justiça. Mas, importante, é isso aqui que cai. De qual recurso que cabe carta testemunhável? Qual recurso que o juiz negar seguimento que cabe carta testemunhável? Só 2. Reze. Só 2. Reze e qual que é o outro? Apelação. Não. Apelação não. É de não, né? reze e agrave em execução. Por quê? De apelação cabe reze. É verdade. Cabe reze, artigo 581, Sim. Inciso 10 do Código de Processo Penal. Então, muita atenção. A carta testemunhável, então, serve para destrancar 2 recursos. Reze, agravo em execução. Se for apelação, vai caber reze. Uhum. Beleza? Qual é o prazo, então, da carta testemunhável? 48 horas. Exatamente. Na vida real, a gente conta 2 dias. Né? Lá, para fins de prova da OAB, 48 horas é o prazo que está previsto na lei. Outro recurso que a gente tem são os embargos de declaração. Os embargos de declaração estão lá no artigo 619 do CPP. Quando que vai caber embargos de declaração? Quando eu tenho um macete, ele é horroroso. Mas a gente nunca esquece, eu adoro ovo com pão. Adoro ovo com pão, eu já misturando os trem. Adoro omelete com ovo. Adoro omelete com ovo. É péssimo, eu sei, é péssimo. Mas eu não esqueço, eu juro. Eu sempre lembro, falo assim, de que cabe mesmo? Porque as palavras são até muito parecidas, você fala assim, confundi tudo. Aí você lembra. Adoro omelete com ovo. É ambiguidade do adoro, obscuridade do omelete, contradição do com e omissão do ovo, né? Do ovo final aí. Então, é AOCO. Ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Nesses 4 casos, vai caber embargos de declaração. Qual é o prazo de embargos de declaração? 2 dias. 2 dias. 5 dias. 2 dias o prazo do embargo de declaração. Quando que vai ser 5 dias, Amanda? Lá no Juizado Especial Criminal. Artigo 83 da Lei 9.099 de 95. Regra geral, 2 dias. Lembrem-se que o artigo 619, embargo de declaração, se aplica a decisões de órgão colegiado, de tribunal. Tribunal. Raíssa está perguntando aí, o adoro é de quê? O adoro é de ambiguidade. Ambiguidade. Ambíguo é quando tem 2 ou mais interpretações. É ambíguo. Então, cabe de decisão de órgão colegiado, tribunal. Mas, se for decisão, despacho, sentença, cabe embargo de declaração também, mas o fundamento não é o 619, o fundamento é o 382 do CPP. Então, se eu estiver diante de uma decisão de órgão colegiado, tribunal, vai caber embargo de declaração 619 CPP. Se eu estiver diante de sentença, primeira instância, vai caber embargo de declaração, artigo 382.
beleza? Também no prazo de 2 dias. A exceção, então, é o juizado especial criminal, que o prazo é de 5 dias. Tranquilo? Além deles, a gente tem o embargos infringentes, e aí para fechar a nossa leva dos queridinhos da OAB. Quando vai caber embargos infringentes? Toda vez que eu tiver decisão não unânime. Não unânime. De quais recursos? Existem recursos específicos, não é de qualquer recurso. São 3. A apelação, decisão não unânime de apelação, decisão não unânime de recurso em sentido estrito e decisão não unânime de agravo em execução. Nesses casos, vai caber embargo de declaração, ok? Então, cabe... Embargo de declaração, perdão, gente, embargos infringentes. Vai caber, então, embargos infringentes de habeas corpus? Não. Não, só cabe desses 3 que eu falei. Isso é pegadinha, viu? E já caiu. Ó, além disso, qual agora o prazo dos nossos embargos infringentes? E aí? Bebeu uma água. 10 dias. 10 dias para o cabimento de embargos infringentes. Para interpor meus embargos infringentes e já apresentar com as razões. É uma peça única. Embargos infringentes é peça única, tá? O que mais que a gente precisa saber dele? É um recurso exclusivo da defesa. Só pode ser interposto a favor do réu. Amanda, você está dizendo que o Ministério Público não pode entrar com embargos infringentes? Pode, desde que seja a favor do réu. Nunca vi na vida Ministério Público entrando com recurso a favor de réu. Nunca vi. Já vi pedindo absolvição? Já. Mas entrando com recurso a favor, nunca vi. Mas pode, desde que seja a favor, ok? É um recurso exclusivo da defesa. Tá acabando o nosso tempo do primeiro bloco, para a gente voltar no segundo bloco com as questões, mas aí eu quero deixar para vocês só uma explicaçãozinha de como que funcionam os embargos infringentes, né? Exemplo, eu vou julgar uma apelação, eu tenho uma apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem julga a apelação? São 3 desembargadores. A Câmara cheia, 5 desembargadores. Então, 3 desembargadores julgaram e eu perdi o julgamento por 2 votos a 1. Ou seja, eu tive 1 voto desfavorável. Obviamente, porque se eu tivesse 2 votos favoráveis, eu ganhava e eu não precisava estar recorrendo. Então, eu tenho 1 desfavorável. Se eu tenho 1 desfavorável, me autoriza a entrar com embargos infringentes. E aí, o que acontece, então? São 3, não são? Eu vou chamar os outros 2 para julgar também. Então, eu vou ter o julgamento de embargos infringentes com 5 desembargadores. E eu posso ter aqui, inclusive, um 5-0 a meu favor agora. Ou um 5-0 contra também. Posso. Eles podem mudar a decisão deles no segundo julgamento. Beleza? Outro ponto importante para a gente fechar o nosso bloco. Eu vou ter... Eu só posso recorrer nos embargos infringentes da matéria divergente. Ou seja, eu recorri tráfico, pedindo absolvição, aplicação e aplicação do tráfico privilegiado. Perdi 3-0, ninguém absolveu. 3-0, tomei bomba, nenhum absolve. Mas um deles falou, estou te dando tráfico privilegiado. E 2 falou, não estou te dando. Como que eu vou recorrer? Eu vou recorrer só do tráfico privilegiado. É ele que me autoriza o recurso. Eu só recorro da matéria divergente. Essa matéria divergente pode ser matéria referente à nulidade, e aí é o que a gente tem os embargos de nulidade, ou a gente pode ter uma matéria de mérito, que é esse exemplo que eu dei. E aí vai ser os embargos infringentes. Porque o nome do recurso inteiro é embargos infringentes e de nulidade. Infringentes, discuto matéria de mérito. Embargos de nulidade, discuto matéria processual. Discuto nulidade. Beleza? Deixa eu ver se dá tempo de abrir as perguntas.
Ah, tem só uma aqui. Em todos os recursos são cabíveis nas ações privadas? Sim. Desculpa, não. Na verdade, era uma pergunta do preparo, que eu fiz na hora e aí eu esqueci de colocar o preparo na frente. Mas o preparo é cabível, é necessário em todos os recursos cabíveis nas ações privadas? Em todos os recursos. Em todos os recursos. Existe, na verdade, uma jurisprudência só em relação aos embargos de declaração, que é para o próprio juiz, né? Não vai subir. Essa seria, em tese, uma exceção. Em relação a todos os outros, você tem que recolher preparo para recorrer. Tá? Então, a exceção para a maioria, né, da doutrina seria os embargos de declaração. Tá? Okay. Salvo se a parte não tiver justiça gratuita. Por isso que quando a gente distribui uma ação privada, uma queixa-crime, a gente pede a justiça gratuita. Tá bom? Combinado? Okay, então, obrigada. Vamos levantar, tomar uma aguinha, a gente volta para a correção das questões em 5 minutos. Mais uma pergunta aí, ó. Tem outra? São cabíveis em apelação e quais outros dois? São cabíveis em apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução. Lembrem, gente, que o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, vocês vão ver que eles sempre vão caminhar junto, porque o rito dos dois é o mesmo. Lá na LEP, a gente não tem processo de execução penal. Então, a gente sempre aplica, isso foi entendimento doutrinário, jurisprudencial, a gente se aplica ao agravo e execução tudo que for cabível ao rese. Beleza? Tranquilo? E a senhora pretende mesmo abrir esse grupo no WhatsApp? Não vai fazer? Vamos discutir isso no final, tá? Se a gente vai abrir um grupo para trocar material, para lembrar das aulas. Vamos discutir isso no final, viu, Renato? Tá? A gente volta. Agora vocês têm que entrar no segundo link que eu enviei, que aí a gente vai trazer agora a correção dos exercícios, tá bom? No próximo bloco. Então tá, gente, até daqui a pouco.